Olá, amigos de Deus Espírita. Estamos juntos novamente para mais uma leitura comentada do livro A Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. Hoje a pergunta é: o presente mais belo? O perdão. Lembrando que nós falamos no último capítulo sobre o rancor, ela vem falar do perdão em seguida. Perdoar ainda é o melhor remédio para combater o estresse emocional, os estados alterados de humor e a infelicidade, além de oferecer grande ajuda na manutenção da saúde em todos os sentidos. Se um dia fui uma religiosa, hoje sou também uma pesquisadora da ciência do viver, do bem viver. E quando falo do perdão, de seus efeitos e suas consequências, não sou a primeira a tocar no assunto, nem de longe. Apenas reinterpreto certos trechos do Evangelho e traduzo em outras palavras o que nos dias de hoje muitos líderes políticos, cientistas e filósofos já estão explorando em seus discursos e teses. É fato comprovado que, sem perdoar, torna-se quase impossível a convivência entre os seres humanos. Isso é atestado hoje em dia até mesmo por representantes da ciência ortodoxa e de suas pesquisas, que procuram quantificar este fato inegável, a grande influência que o perdão exerce sobre os estados emocionais e a saúde. A ciência hoje, que é materialista, a ciência, né, que se mantém ainda prevalecendo, ela tem um olhar materialista, ou seja, ela olha para o funcionamento do corpo físico, as relações com o meio ambiente, mas ela não vai além, ou seja, ela não transcende para as questões energéticas, espirituais. A medicina hoje já tem, em alguns currículos de faculdade, a disciplina Medicina e Espiritualidade, porque está comprovado, como ela até coloca, é fato comprovado que sem perdoar torna-se impossível a convivência. Sim, mas mais do que isso, né? O perdão exerce sobre os estados emocionais e a saúde uma grande influência. O perdão, ele tem um efeito no nosso organismo por conta do efeito que tem no psiquismo, ou seja, ele age na alma, é um ato do espírito. Perdoar, né, é criar um estado de bem-estar, retornar a um estado de bem-estar, de reequilíbrio, né, de alegria, né, o perdão ele dá esse alívio dessas pressões todas, que é mágoa, ressentimento, rancor, ódio, tudo isso estava nos consumindo, nos destruindo. Então, enquanto um caminha, né, para o esgotamento do organismo e do psiquismo, o perdão, ele realinha essas forças, essa energia, e a neurociência, né, já nas suas explorações, ela consegue avançar junto com a física quântica, perceber esses padrões energéticos, essas mudanças no estado de ânimo, então no estado da alma. Então o corpo recebe essas influências e se restabelece. Então a gente sabe hoje que a meditação, que a oração tem um efeito para o organismo, né, e muitas vezes cura de doenças como o câncer. E o perdão, ele está nesse aspecto dessa oração, da meditação, porque é preciso lembrar que a oração que Jesus nos ensinou está lá,
o perdão. O ressentimento, o rancor, a mania de pôr a culpa nos outros, ou a busca de culpados para os contratempos e dificuldades, são fatores que levam nossa mente e nosso coração a pararem de funcionar de maneira equilibrada e sadia. Então a gente não quer assumir a responsabilidade pelos nossos próprios atos, as próprias escolhas, e se deu errado alguma coisa, se nós nos sentimos frustrados, tendemos a buscar a culpa do lado de fora, para que aquilo não nos pese a consciência. Isso aí é o ego que quer se colocar como superior. Então, aquele ego que quer se pôr como superior, como perfeito, ele não admite a si próprio o erro. Então, não fui eu que errei, foi a fulana que errou, foi um acidente que aconteceu, um contratempo. Então, a pessoa, quando ela chega atrasada, né, em qualquer lugar, em qualquer compromisso, o trânsito estava difícil, estava tudo engarrafado, estava chovendo, o pneu do carro furou, ou seja, todos esses problemas, eles são imprevistos, podem acontecer. Só que a gente tem que assumir. Eu cheguei atrasada. Desculpa. Não interessa o motivo, a justificativa. Aquilo causou o meu atraso. Mas se eu tivesse saído mais cedo, tivesse me planejado melhor, tivesse verificado, feito uma revisão no carro. Então, tudo isso que nos acontece tem a nossa parcela. A gente precisa começar a assumir o que nós estamos fazendo e não depositar no outro, né, ou nas coisas. Então, se eu bato numa pedra, cai no chão, pedra má, pedra má. Não, a pedra estava no caminho, eu que estava distraída e não a vi. E tropecei nela. Então, se eu caio, não é culpa da pedra. Se eu caio, é a minha distração, é a minha desatenção. E precisamos começar a perceber isso em nós, porque senão nós vamos colocar culpa em todo mundo e aí ter que perdoar o mundo inteiro, quando na verdade nós precisamos nos conhecer, verificar que nós somos, né, os autores das nossas próprias aflições, então precisamos também nos perdoar. Se antes das recentes descobertas da ciência, o conceito de perdoar, exercitar o esquecimento das faltas nossas e alheias, podia ser reduzido a uma fórmula exaltada por alguns religiosos, atualmente as coisas mudaram de forma radical. Acho até que os religiosos são os que menos perdoam e buscam perdoar, mas isso é um tema para outras reflexões. Então, também não vou me aprofundar nisso se ela está deixando isso para outro momento, né? Mas cabe a gente ficar com essa frasezinha lá nos cutucando. Nós somos pessoas que nos, né, dizemos cristãos, né? Nós somos seguidores do Cristo. Se somos realmente seguidores do Cristo, é preciso praticar o perdão. E eu já vi um monte de gente dizendo que não conseguem perdoar, o que a pessoa fez é imperdoável. Então ela joga a culpa do seu mal-estar no outro e ela não consegue perceber que está na relação. Então, por exemplo, relacionamento de casais em que uma pessoa trai a outra, a culpa não é de quem traiu. A culpa, vamos transformar então em responsabilidade, está na relação. É fazer uma análise, o outro fez isso e eu o que fiz para que isso também acontecesse, né? Para contribuir para que isso acontecesse. Aí eu nada fiz, o outro é um mau caráter. E aí eu jogo tudo no outro e me coloco como superior,
como se a pessoa não tivesse ali carências das quais eu não pude observar e não pude, né, conversar com ela e buscar um equilíbrio naquela relação. Aquela pessoa também não percebeu, ela, né, caiu em tentação, como está também na prece de Jesus, né, o Pai Nosso, e todos nós caímos em momentos ou outros em tentação de fazer aquilo por impulso que nós desejamos. Mas quando nós fazemos isso, é importante fazer uma autoanálise, né? Uma avaliação das nossas ações, o autoconhecimento, para ver o que nos leva, né? O que nos deixou cair em tentação. Mas na relação que eu tenho com uma pessoa, o que ficou ali de não ditos, de lacunas, de coisas mal resolvidas? Então, talvez seja um sinal. Aquilo aconteceu para mostrar que algo mais precisa ser revisto, trabalhado, que talvez aquela relação que eu tenho perdeu o sentido, ou ela é tão importante que eu vou repensar as minhas atitudes, os meus valores, e vou estar diante do outro analisando a situação. Mas isso é tão difícil, nós ficamos com essas mágoas, com esses rancores, nos colocamos no papel de vítima e do outro de algoz, o agressor, e engessamos esses lugares, quando pela perspectiva da doutrina espírita, né, que é uma doutrina reencarnacionista, nada ocorre por acaso. As coisas acontecem, não é que a gente veio aqui com um planejamento para fazer alguma coisa de errado. Não, nós viemos para cá para evoluir. Então, todas as experiências que nos acometem, né, que ocorrem conosco, todas elas, sem exceção, se nós fizermos escolhas, né, nós semeamos, nós vamos colher. Então, todas essas experiências concorrem para a nossa evolução. Todas. Se pudermos parar para analisar todos esses acontecimentos, nenhum acontecimento ele vem de forma, né, furtiva, por acaso, ou simplesmente para nos castigar, porque Deus não castiga, Deus só quer o nosso bem. Deus não cria a miséria, Deus não cria a desgraça, Deus não cria o ódio, Deus não cria o mal. Tudo que nós chamamos de mal é um mal aparente. Tudo foi construído como resultado das nossas próprias ações. Deus não resolveu olhar assim e falar, esse aqui vai nascer num lugar miserável, pobre, esse aqui vai nascer num lugar rico, que eu quero. Não é. São as experiências necessárias para a nossa evolução e que nós construímos esse caminho, que nós vamos precisar percorrer. Então, o perdão, ele faz parte desse trajeto na nossa vida, para que a gente possa se libertar dessas experiências que são amargas, que são dolorosas. Se a gente entende que o outro é o agressor, então eu tenho que perdoar o outro, eu não entendi ainda o que é o amar e o que é o perdoar. Porque, na verdade, eu preciso me libertar de um sentimento de ódio, de mágoa, e caminhar junto com aquela pessoa na vida, né, com a consciência de que nós somos seres imperfeitos em processo de evolução, que essas experiências nos servem para aprendizado, que nós a construímos, nós a colocamos no nosso caminho como uma pedrazinha, que eu falei, que a gente deu a tropeçada nela porque estávamos desatentos. Quero dizer que o exercício do perdão,
se transformou em receita de saúde, inclusive na acepção que os médicos dão ao termo. Em minhas poucas leituras sobre saúde e com base nas pequenas informações sobre os assuntos científicos de que disponho, sei apenas que, assim como o rancor faz mal e ocasiona danos ao nosso sistema nervoso, o perdão, ao contrário, aumenta a nossa imunidade da alma e do corpo. Tá aí uma receita boa para esses tempos de Covid, para perdoarmos mais, perdoarmos os eventos acontecidos que nós provocamos e que foram provocados pelos outros, para que a gente possa fortalecer a nossa alma e o nosso corpo. É interessante que ela fala das leituras, os espíritos no plano espiritual estão lá estudando, trabalhando, como a gente faz aqui também. E aí ela está diante desses estudos, nos trazendo essas informações que ela já tomou com conhecimento. Quem sabe seja por isso que Jesus Cristo aconselhou o perdão. Uma vez que ele conhecia muito bem o estado emocional e espiritual dos indivíduos que habitam o nosso planeta, é sensato supor tal coisa. Além disso, como ele foi o médico que mais solucionou enfermidades em seu tempo, eu diria em todos os tempos, Jesus curou, e com a imposição das mãos, só o pensamento dele, porque ele curou o servo lá do oficial romano e só pela vontade. Se você o quiser, ele será curado. Então Jesus dizia, eu quero, e ele se curou. Esse é o médico dos médicos, o mestre dos mestres. Então ele solucionou enfermidades. Talvez a indicação para perdoar fosse uma prescrição visando a integridade de nossa saúde, tanto física quanto da alma. Jesus falou do perdão, que era preciso perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada erro. Então significa isso, traduzindo as palavras do mestre, que é para perdoar sempre, infinitas vezes, todos e qualquer ato. Hoje em dia, os estudiosos do mundo têm descoberto que muitas receitas como essa, dadas por Cristo, são antídotos poderosos o bastante para combater certos males que os medicamentos convencionais são incapazes de debelar. Quando a gente guarda mágoa, a gente está desequilibrando, Mágoa, o ressentimento é sentir várias vezes aquilo que nos fez ali um mal. Por exemplo, fiquei triste e aí eu fico ressentida, significa que eu lembro todas as vezes aquele episódio e eu sinto a tristeza, eu sinto a tristeza, eu sinto a tristeza. Dali eu vou consumindo essa energia, vou me entristecendo cada vez mais. Então, abro a porta para a depressão, eu abro a porta para a ansiedade, eu abro portas para os distúrbios psíquicos, que a gente chama, os transtornos psíquicos, instalando aí a depressão, a ansiedade e outros. Eu falo da depressão e da ansiedade porque se diz que é o século da depressão, que boa parte das pessoas no mundo vão sofrer desse mal. Na verdade, os estudos apontam que a ansiedade é o mal do século. A depressão, ela ocorre inclusive em decorrência da ansiedade. Ela se instala depois que a pessoa passa um processo de estresse, de ansiedade. O estresse é um fenômeno biológico, natural. O corpo se estressa diante de uma situação de perigo, por exemplo.
E o que acontece quando há uma sobrecarga, o excesso? Você passa por situações e situações e situações e começa a drenar essas forças e o corpo físico recebe isso e absorve, né? Ele é uma esponja, porque a intenção do do corpo físico é ser um filtro, é filtrar essas energias, né, jogando ali para depois serem eliminadas. Quando danificamos muito o corpo físico, ao ponto dele não se regenerar, porque o corpo tem essa capacidade, as células são inteligentes, são educáveis, nós podemos regenerar o nosso corpo físico. Acontece que determinados graus de destruição comprometeram tanto o funcionamento do organismo que ele não tem mais como se regenerar e ele morre. E com isso ele leva como uma esponja suja, deixa o prato limpo, mas carregou a sujeira ali na esponja, você descarta a esponja e tem o perispírito mais purificado, mais limpo, né? A gente tem que ver se a gente não está sujando o nosso perispírito e com isso sujando o nosso corpo físico, né? Ou se simplesmente nós estamos nos depurando. Então, situações são diferentes. Nem sempre a gente precisava ficar doente. A doença às vezes vem por nossas atitudes mentais e emocionais. E passamos isso para o corpo físico. Mas nós criamos isso. Nós criamos uma perturbação no espírito, né? O espírito fica abalado, perturbado. Então a gente vai falar dos transtornos psíquicos e emocionais, porque já o corpo emocional já é um corpo mais denso, é um corpo mais próximo do corpo físico. Acontece que o perdão, a gente já começa a ver que a pessoa vai se libertando. Então, essas meditações de cura, elas falam muito do perdão. A necessidade de deixar as memórias do passado, coisas que nos aconteceram e que nós ficamos ali presos, ressentindo aquilo, ressignificar aquilo, transmutar a energia de fatos acontecidos no passado para que a gente possa olhar para o passado, lembrar do que aconteceu, mas sem aquela carga emotiva. Se tem dificuldade para fazer isso, busca uma psicoterapia, porque o trabalho da psicoterapia é poder fazer essa mudança, né? Ressignificação dos eventos do passado, para que essa carga emotiva ela seja trabalhada e desfeita. E aí o perdão vem. Desse modo, perdoar não somente cura os males da alma, como angústia, rancor e ressentimentos, mas também produz reações físicas facilmente detectadas em nossos corpos. O perdão adquire outra conotação e passa a ser, acima de tudo, uma atitude de inteligência. Olha que bacana ela falar isso, porque nós somos inteligentes, então por que não fazer alguma coisa inteligente? O perdão, se ele vai nos livrar desses males todos, é uma atitude inteligente perdoar. Então, uma pessoa que está insistindo, né, em nutrir aquele sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, dizer eu não perdoo, o que ela fez não tem jeito, ou o que aquela pessoa fez, né? Ela no sentido da pessoa. Né? O que ela fez estava errado, foi cruel e tal, e fica preso nisso, preso. Não está vendo que está fazendo mais mal a si. É um veneno que a gente toma, como a gente falou do rancor, que destrói a nós mesmos. E quando a gente percebe, né, que o perdão, ele é uma atitude de inteligência. Você está cuidando de você quando você perdoa. Quando a gente perdoa, a gente não está livrando o outro do problema. A gente está se libertando do problema. Então é inteligente porque significa que nós estamos nos cuidando.
Assisti a muita gente morrer cotidianamente quando estive de posse do corpo. Entretanto, não era morte física pura e simplesmente. Era a morte da alma, da razão, do bom senso. Indivíduos que se fecharam a toda espécie de apelo e se isolaram na amargura, na culpa, na cobrança de atitudes mais perfeitas por parte do outro. Isso é outro ponto importante. A pessoa que não perdoa, ela está exigindo do outro aquilo que ela própria nem tem condições de fazer. Ela está exigindo do outro perfeição. Ela está exigindo do outro algo que o outro não já mostrou que não tem condições de dar, né? Porque o outro errou. Então ele pode até compreender, mas ele tem que, a pessoa que cometeu o erro, essa pessoa tem que desejar fazer essa reparação, desejar refletir sobre o erro que cometeu, se é que a pessoa entende que cometeu algum erro. Então, o que não depende de nós está fora do nosso controle. Nós não temos controle sobre o outro. Como é que o outro vai fazer, se o outro ele vai ser perfeito ou não, se o outro vai fazer aquilo que a gente quer ou não. O que nós temos um pouco de controle é sobre as nossas atitudes. A nossa atitude, então, tem que ser parar de cobrar do outro a perfeição e exigir um pouco mais de nós, para que a gente possa fazer o melhor que nós somos capazes, o melhor possível. E nós vamos errar. E aí nós temos que ser caridosos conosco também, de perceber que nós estamos no caminho de aprendizagem e o erro faz parte, o erro ele é pedagógico, que as pessoas falam, porque não é que o erro ensina, ele mostra que não era aquilo, né? É de outro jeito. Ele alerta, é igual a dor, é um sinal. Então o erro ele mostra, olha, não é isso aqui. Não é que ele mostra o que é o certo. Vamos pensar no Thomas Edison, que ele fez 999 experimentos até conseguir acertar no milésimo, né, na milésima experiência. Então ele não, o que ele entendeu? Que ele estava experimentando, ele estava cada vez mais aprendendo. Então ele via, não dá para fazer, isso aqui não deu certo. Então não, eu fracassei. Não, eu cometi aqui um erro, né? Porque eu achei que daria certo, mas não deu. Então eu vou experimentar com outro, vou experimentar com outro. E ele, cada erro, ele foi aprendendo que é daquele jeito, eu não podia ser. Então que tinha que experimentar de outra forma, que ele tinha que pensar de forma diferente. O erro nos indica que nós devemos pensar de outra forma, repensar as nossas ações. Mas não quer dizer que ele diga o que é o certo. A gente vai ter que ir, né, palmilhando ali, descobrindo e experimentando a vida. Então ela viu que muitas pessoas, elas se fecham, elas não aceitam, né? Muitos discursos de espíritos chamados de obsessores, mas são espíritos nossos irmãos. O que acontece? Eles se sentem vítimas de alguma agressão, de algum acontecimento, e eles vêm para cobrar daquele ser encarnado, né? E aí ele vai, né? Nós temos caso no livro das obras de André Luiz, então tem um especial que veio porque a madrasta deixou o filho, na verdade o enteado, mas o filho desse espírito, né, que era a mãe, deixou ele morrer afogado na praia. Ela veio com muita raiva, né, se fecha, se blinda, cria uma carapaça ali em volta, difícil de acertar, porque o coração está empedrado. Mas é preciso sensibilizar, porque todos nós, sem exceção, queremos ser amados e queremos amar. Então a gente pode sensibilizar todo e qualquer coração endurecido
pelo amor, pela via do amor. E ali vai abrindo essas brechas, né? Vai criando fissuras nessa parede aí, né? E vai passando a luzinha do amor que vai gerar depois a libertação que o perdão nos dá. Um tipo de perdão que precisamos exercitar urgentemente a fim de evitar quadros assim é o auto-perdão. Muitos cristãos se veem encarcerados em círculos de culpa, a qual em grande número de vezes é agravada por uma religião de medo. Como resultado, proliferam instrumentos mais ou menos variados de autopunição que acometem a própria pessoa e os que lhes acompanham a marcha. De modo tenaz, cobram-se por atos pretéritos de negligência ou ignorância. Enclausuram-se em sérias limitações por não se permitirem experiências mais felizes, tanto quanto relações e realizações duradouras e nobres. Então, são pessoas que elas cometeram erros, elas não aceitam isso, se cobram demais, exigem de si uma perfeição. Então, essas pessoas estão caminhando também para um processo de transtorno psíquico, né, uma neurose, em que a pessoa se cobra essa perfeição. É o ego querendo ser maior do que ele é. Então, esse ego precisa ser trabalhado para ele ficar do tamanhozinho que ele é mesmo. Né? Nós somos seres ainda pequenos na evolução. Nós achamos que somos seres iluminados, nós estamos nos iluminando. Gradualmente, o conhecimento nos chega e vai nos sensibilizando e a gente vai, né, trabalhando em nós e à nossa volta, né, com as pessoas à nossa volta. A gente vai se iluminando, mas não somos seres de luz. Estamos longe disso. Precisamos do amparo desses seres de luz, desses espíritos que já alcançaram esse grau de entendimento, que trabalham em nome do Cristo, já conhecendo Cristo, né, tendo Cristo dentro deles, né, guiando. Mas nós ainda nem conhecemos Jesus, nós pouco sabemos dos seus ensinamentos, pouco entendemos e menos ainda praticamos. Então, como assim querer se considerar um ser perfeito que não erra e depois ficar se martirizando? Aí ela fala, porque a religião é um desses fatores. Algumas religiões exigem de nós um estado de perfeição inalcançável. Já atendi uma pessoa, né, uma cliente em psicoterapia, em que ela trazia uma frase bíblica, honrar a seu pai e sua mãe, e ela se martirizava com isso, porque ela queria fazer tudo para os pais, né, para poder honrar. E nisso mostrou o orgulho dela, o ego dela por trás daquilo tudo. E ela começou a se sensibilizar para essa visão distorcida do ensinamento de Jesus. Que também ele disse que era preciso odiar pai e mãe. Quando ele disse odiar pai e mãe, é no sentido de amar menos. Você tem que amar mais a Deus, que é o seu pai, ao seu filho, à sua mãe, ao seu marido, à sua esposa. Você tem que amar Deus acima de tudo. Foi o ensinamento de Jesus. Então, quando Jesus falar é preciso odiar pai e mãe, odiar o filho, odiar, né, o companheira, significa o odiar é o amar menos, é um grau abaixo. Primeiro você ama a Deus. Então a gente se coloca numa posição de uma exigência de perfeição tão grande que isso nos leva, né, a uma perturbação enorme, porque não vamos conseguir atingir esse grau de perfeição e acabamos não nos perdoando por isso. Então a pessoa se culpa e a culpa ela é paralisante. Ela deixa a gente presa, eu já falei isso antes, deixa a gente presa naquela posição
girando em círculos ali, porque eu não posso, porque eu fiz errado, porque eu não mereço nada, e não sai desse lugar. Quando a gente precisa se arrepender, né? É aceitar que errou, fazer o passo, não de culpa, mas de aceitação do erro. Aí eu errei, realmente eu acabei me equivocando e me arrependo do que eu fiz. Não é vergonha. Vergonha também é o ego que está ali querendo disfarçar. Eu estou envergonhado, puxa, eu fui pego em flagrante. Então, da próxima vez eu faço mais escondido para ninguém ver. Então, a vergonha não leva ao arrependimento nem à reparação. Então, quando nós fizermos alguma coisa de errado, então é aceitar que erramos, reconhecer isso. Então, reconhecer poder dar um passo adiante de pensar como que eu posso reparar e aí reparar. Faz algo, uma compensação, uma indenização, enfim, faz alguma coisa para transformar aquela situação. Caso sejam fiéis pouco comprometidos e de repente tornem-se mais assíduos, vinculando-se de fato à religião, notamos que o sentimento de cobrança, em vez de diminuir, como era de se esperar num processo de espiritualização saudável, na verdade acaba por aumentar, atingindo patamares quase impossíveis de controlar. Passam a vida inteira mortificando-se de forma impiedosa e com requintes de crueldade consigo mesmos, considerando-se sem qualquer merecimento para viver a vida com felicidade e satisfação. Então, tem pessoas que acham que não merecem viver a vida felizes porque elas são pecadoras. O pior de tudo isso é que, sem conseguir superar eventuais falhas do passado, arrastam as pessoas ao seu redor para aquela nuvem de tristeza e amargura, como se sua infelicidade sozinha não bastasse. Querem envolver outros na teia mórbida de culpas e punições internas, justificando inclusive com passagens da Bíblia sua situação de penúria íntima, como se Jesus Cristo tivesse ensinado tal disparate a seus seguidores. Jesus Cristo nunca falou algo para nos deixar numa situação de penúria, de agravamento. Pelo contrário, ele via que os discípulos dele estavam sendo muito severos, estavam julgando, e ele dizia: não julgues para não serem julgados, Olha, você está querendo tirar o cisco do olho do seu companheiro, mas veja a trave no seu olho. Então, cuidado, você é severo demais com o outro, mas você tem que ser severo com você no sentido de perceber que você é tão perfeito quanto o outro. Então, Jesus ele chamava atenção para que a gente pudesse fazer esse autoconhecimento, mas sem essa carga de dor, de peso, de se penalizar, de não se perdoar. Esses cristãos, em geral, dão ao ato de perdoar uma conotação puramente religiosa. Falam no assunto como mandamentos para os outros seguirem. Eles próprios não se perdoam, não se veem como mortais do dia a dia, que erram, caem, levantam e prosseguem, aprendendo a errar menos. Quando resolvem avaliar a vida do outro, então a situação ainda fica mais crítica. Como existem cristãos que não se perdoam e não perdoam o próximo. Diante de qualquer deslize alheio, caem em cima do seu alvo como se errar fosse a coisa mais rara do planeta Terra. Mais rara, Cobram acertos de pessoas que não são livres pecadores, seres humanos comuns, normais, como qualquer outro. Se houver da parte de quem eles analisam algum compromisso de natureza espiritual, comunitária ou social, aí o grau de cobrança cresce na proporção direta
do nível de exposição alcançado pelo indivíduo em foco. Então, se aquela pessoa está se propondo a fazer um trabalho, né, comunitário, social, espiritual, ela ainda é cobrada muito mais, né? Não quero, com minhas palavras, estimular ninguém à aceitação e à conivência com o erro. Não é conivência com o erro. É disso que a gente fala, né? Se trata aí o perdão. O perdão não é ser conivente com o erro, né? Ou a falta de ética e coisas semelhantes. Não é isso que propõe. Desejo apenas refletir sobre a mensagem de Jesus acerca do perdão e lembrar que o evangelista João escreveu em sua epístola universal: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É em João, capítulo 1, o versículo de 8 a 10. O perdão, ou o exercício de perdoar, assenta-se sobre esta verdade absoluta. Todos estamos em fase de aprendizado no contexto em que nos encontramos no mundo. Ninguém pode se isentar do erro, do pecado ou da queda, como queiram se utilizar das palavras. Resta-nos unicamente constatar nossos poucos acertos e muitos erros de caminhada ao longo do percurso. Naturalmente, não intenciono eximir aqueles que erram de forma calculada, que têm como objetivo lesar o próximo, o sistema ou a comunidade em que se veem envolvidos. Não me refiro ao erro premeditado, pensado, planejado. Quero examinar quanto nós cobramos do outro aquilo que nem nós mesmos estamos preparados para viver, experimentar ou oferecer. Então, ela separa aqui, porque tem gente que comete o erro de forma intencional, né? Ela quer prejudicar para ter algum benefício. Mas nós não estamos falando, né, de ser conivente com o erro. O perdão não é você permitir que o outro continue errando. O perdão é a libertação de si mesmo desses sentimentos. O outro vai ter que se haver com a justiça, seja na terra e certamente a justiça divina, né? E deixa ali essa pessoa respondendo pelos seus atos. Não cobre, né? Já é uma situação difícil, né, da gente mesmo se cobrar, mas nós precisamos ver os nossos atos. Então, assim sendo, fico refletindo sobre como nos especializamos em cobrar, punir e ser cruéis com aqueles que estão como nós aprendendo. Então, nós estamos exigindo perfeição do outro, sendo até cruéis e, às vezes, conosco mesmo, quando, na verdade, todos nós aqui estamos em processo de aprendizagem. Por isso, acredito que nós, os cristãos, precisamos dedicar mais tempo ao exercício do perdão. Sem nos perdoarmos, não há como ser feliz de maneira plena. Sem perdoar o próximo, não há como conviver, ser parceiro, caminhar de mãos dadas. Acho que, por isso tudo, o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo é deveras atual, urgente e terapêutico, para nós que o precisamos do médico das almas, para nos curarmos das feridas íntimas que trazemos do nosso passado. Tá? Ela cita realmente o nosso passado se faz presente toda vez que nós não nos perdoarmos e não perdoarmos o outro, né? O que foi feito. Esse passado, ele fica presentificado, fica ali nos remoendo, né? Nos envenenando, nos intoxicando, nos destruindo. O perdão liberta dessas amarras e deixa o passado no lugar dele,
de modo que a gente possa lembrar, foi o que eu falei, sem a carga emotiva que nos consome. Então, o perdão é um ato de amor a nós mesmos, né? Até o outro também, mas principalmente a nós mesmos, porque nós nos compreendemos, nos reconhecemos como filhos de Deus, muito amados e em processo de aprendizagem ainda muito imperfeitos, mas que estamos nesse caminho. Tudo é experiência de evolução. Tenham todos um ótimo dia, muita paz, boas reflexões e até o nosso próximo encontro.